Olá, ele é considerado um escritor imortal. Ocupa a cadeira de número 33 da Academia Mineira de Letras. O nome dele é Luiz Gifone. Você vai conhecer tudo sobre a história desse escritor fantástico. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Casa J Videocast já começou. Olha, para me ajudar aqui nessa entrevista, eu trouxe dois colegas. A Andréia Guimarães está aqui ao meu lado, é jornalista com 20 anos de carreira na área da comunicação corporativa, especialista em gestão de crises e políticas públicas. E meu colega da Rede Menas, trabalhamos anos juntos lá, Cláudio Henrique Vieira, mestre em comunicação e apresentador do programa Conversações, lá da Rede Menas. Muito obrigado por estarem aqui. Principalmente a você, Luiz, que saiu lá do Retiro das Pedras para vir conversar com a gente aqui. Luiz Henrique, para mim é uma alegria muito grande estar aqui no programa. Quero agradecer o convite, também a presença da Andréia e do Cláudio, que também vieram aqui essa noite para prestigiar o programa. Muito obrigado, hein? Luiz, vamos começar aqui com uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Por que você é considerado imortal? Por que a Academia Mineira de Letras, a brasileira, tem esse título para esses escritores que estão lá? Bom, é uma tradição de chamar que as pessoas que entram para a academia se tornam imortais. Imortais por causa da memória em que é envolta toda essa atividade da academia. Vê uma coisa, uma tradição francesa, que já tem 2 séculos, então pegou, e isso continua até hoje. Mas como eu sou da Academia Mineira de Letras, eu sou imortal só dentro de Minas Gerais, né? Saiu dali já corre o perigo. Você tem 26 livros publicados. São 26 livros. E como é que é isso aí? Esse processo, ninguém sabe muito bem, né? Ou algumas pessoas podem até saber os detalhes, mas eu vou te confessar que eu mesmo não sei. Como é que é esse processo de entrar para a academia? Passa a ser escritor, a gente sabe que tem uma eleição, que tem votos, né? Quando uma pessoa morre, né, que está na academia, você tem uma eleição, uma escolha. Como é que foi o seu processo? Bom, é o seguinte, a academia tem principalmente escritores, né? Então, se você tem uma obra que as pessoas conhecem, que as pessoas gostam, né, dessa obra, então você é um potencial candidato. Evidentemente, você tem que trabalhar entre os eleitores, né, são os outros acadêmicos, para ser eleito. Você tem que mostrar a obra para eles e eles têm que, de uma certa forma, ficar convencidos de que sua presença lá dentro contribui para alguma coisa para casa. Eu passei por esse processo. Eu mandei os livros para os acadêmicos, mandei um currículo, e é esse processo que qualquer pessoa que quiser entrar para a academia tem que passar por ele. Os acadêmicos gostam de ser cortejados, então você tem que chegar lá e falar com eles que, olha, eu tenho aqui, eu tenho o livro, eu tenho mais isso, tenho mais aquilo, meu currículo é esse, então eu gostaria de, se possível, contar com seu apoio. Como é que você viu está mudando o perfil da academia? Vou te perguntar isso. Porque a gente teve umas indicações assim surpreendentes, né? Não, acho que nem tão surpreendentes, porque são escritores não bons são surpreendentes, Mas tem uma coisa muito atual, né? A gente teve aí o Krenak agora na Academia Brasileira, a Conceição Evaristo aqui na Academia Mineira de Letras. E está mudando o perfil. O que você acha do momento atual? É o seguinte, nós estamos apenas fazendo justiça, porque já passava da hora da gente ter representação grande de intelectuais, pessoas, escritores, que não são a tradição das academias. Então nós estamos simplesmente fazendo uma justiça tardia já, né, na minha opinião. Esse processo já tinha que ter sido iniciado bem antes, mas tem sido feito já com bastante
vamos dizer assim, já com alguma intensidade. Então, o processo está iniciando e eu espero que daqui para frente acelere e a gente comece a realmente integrar todo mundo, todos os intelectuais, não importa de onde, apenas que eles tenham assim, alguma coisa a oferecer para a academia, para a cultura, né? A academia é uma tentativa de se manter viva a cultura, a língua do país. E as tradições também de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho agora do começo, né? Como é que surgiu essa ideia de quando é que você tomou gosto pela escrita? Eu vou escrever, essa é a minha praia. E eu queria pegar gancho nessa sua pergunta para a gente pensar esse engenheiro que vira escritor. Até porque, de uma maneira equivocada, é muito comum, né, a pessoa desassociar, né, o cara que é muito ligado a exatas da área humana, né, das humanas, da sensibilidade, da poesia. E aí pessoas como você prova que não tem nada disso. Não, o Luiz Gifone não é só engenheiro, não. Ele, além de engenheiro, formado na UFMG, ele é astrônomo, fez astronomia. Também. Não, eu estudei astronomia. Você não chegou a fechar o curso, que a escola da UFMG tem um curso de astronomia lá fantástico. Não, o curso de astronomia eu fiz. É que eu queria fazer mais, ir além. Queria fazer astrofísica, e cosmologia. Mas cosmologia nós não temos aqui. Então, eu parei na astronomia. E isso tudo mexeu com a sua cabeça, e você trouxe isso para os seus textos, faz essa relação aí da engenharia, com a astronomia, e quando é que você começou a escrever, como é que foi isso? A gente tem esse costume de dizer que o cérebro da gente é separado, né? Esquerdo e direito. O esquerdo fica com a parte racional e o direito fica com a parte emocional, vamos dizer assim, sensível. É mania mesmo ou é um estudo de ciência? Não existe isso. Isso é fake, entende? Há muito tempo já se sabe que o cérebro, os dois hemisférios do cérebro trabalham em conjunto. Nós temos uma ponte, né? Que chama corpus callosum, por sinal, nome bonito, né? E isso possibilita a interação entre eles, de modo que dizer que o cérebro, quem trabalha com matemática não pode gostar de literatura, isso é falso, entende? E é preciso a gente acabar com isso, com essa falsa impressão, porque tem muita gente que fala assim, eu detesto matemática. Entende? Não tem nada disso. É simplesmente trabalhar desde o início com a matemática sem muito tabu, como também a literatura, por exemplo, sem tabu, entende? Que o menino vai trabalhar com as duas partes. O cérebro aceita perfeitamente. A única coisa que tem de estranho é o seguinte: o nosso cérebro não foi acostumado a ler. Entende? A gente usa outras estruturas que estão no cérebro para ler, porque você vê o fenômeno cultural da leitura tem o quê? 8.000 anos, a escrita começou há 8.000 anos, um pouco mais talvez, e então nesses 8.000 anos é que aconteceu isso tudo, dessa evolução toda, né, da leitura. Vocês pensa bem como que é difícil a gente chegar num livro, por exemplo, num livro, para pegar um livro e ler. Olha, você precisa do símbolo, né, para criar o símbolo, criar a palavra, criar a ideia que esse símbolo traduz, né? Depois, é preciso alguém trabalhar um enredo para fazer a história. É preciso que a pessoa ache uma plataforma, né, para apresentar a história. É preciso que a outra pessoa, o leitor, entende, saiba ler aquele símbolo, saiba interpretar e saiba criar um mundo especial. Tem um filósofo, Karl Popper, que dizia que era o mundo 3, que ele chamava de mundo 3, e nesse mundo 3 a gente cria. É um mundo especial, é um mundo que você está dentro dele e ao mesmo tempo você não está. É um mundo que é real e ao mesmo tempo é fantasia. Então você pensa bem como que é sofisticada, como que é elaborada a leitura, o processo de leitura. Eu costumo falar que é realmente o processo mais elaborado que o cérebro humano consegue produzir. E antes disso tudo que você está apresentando,
tem o autor que está pensando aquilo ali para escrever. Exato. Teve alguém que escreveu aquela ideia. Escrever uma história, alguém que goste de escrever, né? Que goste de contar história escrita, né? Mas você estava falando, Cláudio, a respeito da questão do engenheiro. Então, o engenheiro e o escritor não tem nada de diferente, não. Só que eu era escritor antes de ser engenheiro. Só que quando eu fui ser engenheiro, eu fui engenheiro por vários anos, depois eu teve um determinado ponto da minha vida que eu me perguntei, se eu fosse morrer hoje, por exemplo, eu estaria satisfeito com o que eu estou fazendo? Aí eu falei assim, não estaria, porque eu realmente gostaria de escrever. Mas isso foi quando? Isso já foi quando eu tinha uns 35 anos. 35 deu start, ou é agora ou nunca. Ou agora ou nunca, entende? Eu chutei o balde. Chutou o balde, então, quebrou assim, tudo e deixou a engenharia para lá. Deixei a engenharia de lado e igual os meus colegas uma vez, hoje foi, você vai largar a engenharia para ficar escrevendo historinha para os outros? Nossa. Falei, isso aqui é a coisa mais importante do que isso. A engenharia é importante, entende? Mas escrever historinhas também é importante, porque a fantasia é o que sustenta o cérebro, é o que sustenta a gente. As pessoas que não têm fantasia, que não criam a fantasia, que não vivem a fantasia, que não vivem nesse chamado mundo 3, esse mundo que existe, que não existe ao mesmo tempo, essas pessoas tendem a ter Alzheimer. As pessoas que não trabalham muito bem essa questão da fantasia, que não se alimentam de fantasia, olha o que eu estou dizendo, não quer dizer que é uma coisa garantida, mas podem vir a ter Alzheimer. É mais fácil as pessoas que são muito pau e pedra, entende? Chegarem lá. Não é uma regra 100% certa. Apenas os estudos mostram que as pessoas que trabalham com livros, que gostam de livros de ficção, tá? Que são as histórias que a gente inventa, né? Essas pessoas têm mais saúde quando chegam à idade mais avançada. Eu escrevi 2 livros sobre futebol, mas ainda bem que tem muita ficção, né? Porque tem muita mentira, né? A gente imagina muita coisa. Vou até pegar carona que você fala de um estudo que foi feito com as freiras. Sim. Né? Das freiras que liam a ficção ou que saíam para fora do convento para ver o céu, admirar as árvores, os pássaros, e as que ficavam muito rígidas dentro do convento. Aí é bom que você dá um gancho para a gente e fala desse estudo também. Perfeito. É o seguinte, esse estudo foi um estudo que está sendo feito desde 1986 nos Estados Unidos, começou na Universidade de Kentucky com o Dr. Snowden, que é um médico, um neurologista, e ele então entrou lá teve permissão de entrar numa ordem lá de freiras, chama Nossa Senhora, lá nos Estados Unidos eles falam Notre Dame. Então ele começou a estudar, porque as freiras têm exatamente o mesmo padrão de vida, né? Comem a mesma coisa, dormem na hora certa, rezam, então tudo igual. Mas por que algumas tinham Alzheimer e as outras não? Entende? Aí ele passou a examinar o cérebro delas, evidentemente, depois que elas morrem, né? Sim. Já me perguntaram muitas vezes, assim, palestras, mas cortava o cérebro delas vivas. O Snowden descobriu que as freiras, quando entravam para o convento, elas tinham que escrever uma cartinha contando por que elas queriam entrar para o convento. E então ele descobriu que havia 2 padrões de cartas. A primeira era assim: eu chamo Maria Angélica, a minha família toda é de católicos e eu gostaria de seguir a tradição da minha família, portanto eu queria entrar para o convento e servir a Deus. Ponto. Aí vinha uma outra assim: meu nome é Maria Antônia e eu estava andando um dia no meio da floresta, olhando para o céu, olhando as borboletas, olhando a água, o rio e tudo mais. De repente eu me perguntei, de onde veio isso tudo? Entende? Nesse momento eu falei assim, deve ser de Deus. E então eu resolvi entrar para o convento para conhecer melhor Deus. Aí a pergunta que eles fez foi isso: qual das duas é que terá Alzheimer?
Aí descobriu que aquela que chegava e falava coisa tudo dura, meu nome é Maria Angélica, eu sou católica, meus parentes eram todos católicos, então eu quero continuar, essa teria. A outra que ficava lá com as borboletas, com a água do rio e tudo mais, essas não teriam Alzheimer. E elas, foi descobrir por que era isso, elas tinham lido. Coincidia que essas freiras tinham lido, eram as que liam mais. Elas liam mais. Que liam ficção, entende? E isso, outros estudos, vários outros estudos foram comprovando isso no mundo inteiro. E é que é o seguinte, como a questão da leitura envolve o cérebro, envolve circuitos que não são naturalmente desenvolvidos para a leitura, é o seguinte, a leitura cria dentro da cabeça da gente um filme que a gente faz e assiste ao mesmo tempo. Ser produtor, ser diretor ou ser ator, entende? E isso exige muito mais neurônios do que ver, por exemplo, televisão. Televisão só fica nessa parte de trás aqui da cabeça, que fica a questão do lobo visual, e a leitura não, ela exige lobo visual. Você vê realmente a área da televisão, que é da visão, que você vê televisão, cinema e tudo mais, ela é ativada, mas também estão ativadas muitas outras áreas do cérebro. Então o cérebro inteiro entra em funcionamento na hora que você está lendo. Daí a utilidade da ficção para agilizar os circuitos neuroniais, e também, evidentemente, que você, para pôr muito neurônio em funcionamento, você precisa de mais algum esforço. Você tem que investir alguma coisa. Entende? Então, é esse detalhe. A leitura tem as suas enormes vantagens, também tem uma dificuldade maior para investir do que você simplesmente sentar e ver televisão. É uma pequena dificuldade, não, uma grande dificuldade. Para muitas pessoas é grande dificuldade, mas nós temos no Brasil essa questão de que nós não podemos ter dificuldade, né? Que o aluno não pode ter dificuldade. O professor tem que dar tudo mastigadinho pro aluno, entende? Isso é falso. Matemática vai ser difícil, leitura vai ser difícil, andar, você ficar em pé quando você é pequeno é difícil, engatinhar é mais fácil, a hora que você passa, você cai. É muito difícil. Entende? E demanda esforço. Agora todo mundo vai ficar só engatinhando. Nada fácil, né? Quem quer alguma coisa na vida profissional, pessoal, não tem nada fácil, né? A verdade tem nada fácil, que eu falo tem até uma das crônicas minhas aí, a questão da mediocridade. Nós no Brasil estamos elogiando demais a mediocridade. Não pode. Nosso mundo hoje é muito complexo. Não adianta querer falar, a gente querer simplificar, dizer que você não pode vir com a problemática que eu tenho solucionática. Ninguém sabe qual que é a solucionática. Nós estávamos discutindo, ninguém sabe o que é o futuro, o que o futuro nos reserva. Então você tem que preparar para todo jeito, porque qualquer jeito que vier, você está... Entendeu? Você tem que jogar na linha, você tem que jogar na defesa, você tem que jogar no gol. Ataque, entende? Cobrar o escanteio, correr, cabecear. Você acha que essa geração mais atual, mais nova, vamos dizer assim, ou a nossa geração mesmo, né? Eu sou um pouco... A gente é quase da mesma geração, na verdade. Tem alguma diferença? A geração de hoje, como você falou, o brasileiro entre aspas, né? É medíocre, ou... Não, dá para melhorar. Nós não somos medíocres. A gente gosta muito de elogiar a mediocridade. Se você chegar numa escola, por exemplo, muitas escolas, os bons alunos são, às vezes, ridicularizados, né? Sofrem o tal do bullying, né, na escola, porque o cara estudam mais... Porque estudam mais, se esforçam mais, você então, é chato, você é aquilo. Aquele negócio, antigamente falava o CDF, né? Mas, agora, o jogador de futebol que se destaca, você fala, não, aquele cara é ruim, que não sei o que. Não, todo mundo elogia o jogador de futebol, não é verdade? Pô, o cara é bom de bola, Pô, o cara é ótimo de incrível, bola. Né? Na educação. Aí, resultado, o que acontece? O Brasil é um dos países que mais se distingue no mundo em futebol.
Porque nós incentivamos. Valoriza. Nós valorizamos a questão. Qual passo que a cultura, que o saber, vamos dizer assim, a gente não dá esse mesmo valor. O pior não é isso, é que nós não damos valor, mas lá fora dão. Exatamente, os pesquisadores saem daqui para ir para fora, porque lá são valorizados. Lá são valorizados. Pública. E o pior não é isso, é que você, quando não dá valor para a sua própria cultura, outras culturas vão substituir a nossa, entende? Hoje, por exemplo, tem quanta coisa que a gente fica aí macaqueando os outros. Ô, Givone, pegando um gancho aí nessa sua fala toda, eu queria que você voltasse, destacasse esse viés educativo da literatura e da leitura. E vou te dar um exemplo, um autoexemplo. Por exemplo, quando eu estudava física, eu ficava muito preso às fórmulas. Aí eu tive muita dificuldade. O dia que eu tive um insight que eu deveria prestar atenção no texto, no enunciado, daquele dia em diante eu passei a ser um dos melhores alunos em física, porque eu entendi que o número partia de toda aquela, daquele enunciado, daquela elaboração textual que é também mental. Então eu acho que é importante ressaltar esse viés da importância da literatura como educação, porque a partir do momento que você desperta esse prazer da leitura nas pessoas, você está conseguindo colocar ela em acessando várias áreas do conhecimento, vários mundos. Não é um mero entretenimento, né? E aí, para concluir, inclusive a gente estava falando em off antes, que a literatura ela também não pode se prestar só a futilidades. Um guarda-chuva gigante que tudo cabe ali. Então, esses papéis da educação, esse papel de discutir questões políticas, econômicas, sociais, porque senão também se romantiza a literatura e ela é muito mais. Igual você já falou, a literatura assambarca toda a história. Tem livro, tem romances, por exemplo, que falam mais do que a história, que é um compêndio de história desse tamanho. Você pega o Guerra e Paz, por exemplo, quanto que conta a história que está lá dentro, você entendeu? Você entende os períodos todos por dentro. E você também pode aprender ciência através da literatura. Você pode, tranquilamente, a literatura também se presta a isso. Acho a física maravilhosa com as fórmulas dela, por exemplo. Só uma coisa que eu acho que é um poema, eu costumo comparar. Às vezes eu acho que as equações da física são poemas condensados. Por exemplo, E igual a mc2. Entende? Olha a beleza que tem atrás de uma fórmula dessas, entendeu? É um poema que retrata um bocado do universo e explica numa coisa. Agora, a literatura tem um espaço maior para explicar as coisas, explicar o funcionamento da gente. E, sobretudo, que a coisa mais importante, a literatura nos capacita a nos entendermos. Você quer coisa mais importante que isso? Um livro, por exemplo, um romance, conta para você, que você está lendo ali em 8 horas um romance, a história de uma vida de uma pessoa que viveu 80 anos. Então, você absorve essa experiência, acho isso fantástico, uma troca fantástica. Então, a literatura se presta a tudo isso. A literatura, por exemplo, já falei, resgata a história, ela resgata o passado, mas ela também pode antecipar o futuro. Tem tanta coisa que a literatura já antecipou, na ficção científica, por exemplo, que trouxe para os dias de hoje, tanta coisa, desde o Júlio Verne, o Arthur Clarke, esses caras todos que são bons de ficção, o Asimov, por exemplo. Então, todos esses caras trouxeram coisa do futuro. Agora, você tem, por exemplo, trazer o mundo inteiro para cá, por exemplo, livros de viagem que te levam para outros países, outros lugares, outras culturas, Você conhecer as outras culturas, que te dá a capacidade de entrar na alma do outro, que é outra coisa super importante que a literatura te proporciona, Entende? E isso tudo, se você somar, lendo o livro que você consegue, entende? A literatura te dá isso. Então,
Esses recursos todos a gente tem que fazer, descobrir, por exemplo, nas escolas, fazer o garoto descobrir esse valor da literatura, esse potencial da literatura que deve ser explorado e que vai ser útil para ele a vida inteira. Como é que você vê o futuro, a literatura e o futuro? Depois a gente volta para o passado. Eu quero ver a sua visão daqui para frente. Só dizer, eu estava até discutindo com meu filho ontem uma questão. Eu acho que a minha geração falhou. Em quê? A escola que a minha geração herdou é pior, é muito melhor do que a escola que a minha geração está passando para a geração atual, para os meninos que estão vindo aí. Entende? Então, eu estou, de uma certa forma, eu estou largando o mundo pior do que eu recebi. Quantos anos tem seu filho, esse que você conversou com ele? Quantos anos? Meu filho tem 45. O meu tem 22. Então, assim, ele está na universidade. Os meninos hoje são muito imagéticos, né? Antigamente você começava o ano, você ia comprar os livros, aquela pilha de livro, né? E você via o menino consumindo. Eu estudei assim, e ele estudava assim até há pouco tempo. Agora é tudo no celular. Uhum. Vai fazer um trabalho, é tudo... Eu falo, mas você não tem um livro para você pesquisar e tal? Não, a gente... Ainda tem o GPT, né? O chat. Chat. O GPT e tal. E, pô, cara, não tem mais livro. Então, a gente está falando de livros. De um escritor que fez 26 livros. E em 35, você começou com 35. Então, depois eu vou te perguntar esse processo de criação e tal. Mas como é que você vê isso? Nós falhamos. Agora, é o mundo atual. A gente vai fazer o quê, Luiz? Vou te citar só uma coisa que sintetiza tudo isso. AI. Inteligência artificial. É a nossa vingança da nossa geração, da minha geração. O pessoal da inteligência artificial, que é o estado da arte de hoje, né? Todo foi inteligência artificial e tudo mais. Eles estão só contratando pessoas com mais de 50 anos. E por quê? Porque essas pessoas de mais de 50 anos, elas têm uma capacidade verbal maior, de formulação verbal maior, porque a inteligência artificial, ela te responde de acordo com o input. O que você oferece, ela trabalha e te devolve. E a meninada que está no celular não tem conhecimento de língua, não tem leitura, entende? Para poder trabalhar com a inteligência artificial. Então, é a nossa vingança. A turma que leu mais, das outras gerações que eu estava falando que o ensino era melhor, entende? Elas estão sendo contratadas e a turminha, a moderninha, que estava toda lá no celular e todo, por exemplo, fim de semana é só FDS, você entendeu? É só VC e tudo mais que estava fazendo aquilo, que perdeu essa capacidade verbal, e isso é uma coisa terrível. Os últimos estudos mostram que o QI está diminuindo. Então, essa questão do celular, o Bill Gates, inclusive, dizia para ele que os filhos dele nunca pegariam no celular antes de 11 ou 12 anos de idade, entende? Então, não deixava, não. Entendeu? Computador e tudo mais, só depois, que antes eles tinham que ler assim, tinham que ralar, tinham que aprender, entende? E isso tudo, só voltando aqui àquele raciocínio de antes, como que nós estamos mal, né? Como que a minha geração está deixando o mundo pior, é que o Brasil hoje, se você pegar esses estudos que são feitos de avaliação de ensino, por exemplo, o projeto PISA, que analisa aí todos 60 países no mundo. O Brasil é campeão, cara, de baixo para cima, entende? Tem lá 60 países, o Brasil está ficando assim, abaixo de 50, entende? Nós só ganhamos do pessoal da Indonésia, Namíbia, entende? Nesse aspecto, sim. Então, eu acho que aí a gente falha mesmo como geração, porque a classe política tem que criar instrumentos e fazer uma reformulação na educação, né? Há poucos anos eu estava na UFMG, eu era coordenador executivo da TV, e a gente tinha um grupo que participava com outros professores de outros países para estudar essa nova educação. Então tinha várias pessoas de vários países. O que vai ser a nova educação antes da IA?
Não tinha IA ainda. A IA é coisa de 4, 5 anos, né? Mas não se chegava a uma solução. Então, o que a gente vai ensinar para os meninos? A real é essa, é que os garotos hoje estudam com o celular na mão e resolvem tudo. E você, por exemplo, faz uma pesquisa no chat GPT e te dá as respostas lá. Você entrega aquilo pro professor, cara, o professor não vai conseguir saber se aquilo ali é seu ou não. Pelo menos, eu acho. Então, você pelo menos leia a resposta que ele te mandou para você saber o conteúdo. Isso não tem volta mais. Então, a gente vai ter que ver como melhorar isso. Agora a gente falou do futuro, eu quero falar do começo. Você começou a escrever, como é que é o seu processo de criação de um livro, de uma obra? Nos meus textinhos de futebol, às vezes eu não tenho, o que eu vou escrever hoje? Aí acontece alguma coisa na partida, alguma coisa fora da partida, eu falo, eu vou pegar esse gancho aqui, e aí eu sento, e 1 hora está pronto o texto. Mas são crônicas pequenas, de 1 página e tal. Você tem livro de crônicas, como é que é o seu processo? Bom, são vários processos. Por exemplo, uma crônica, uma observação simples na rua, de um caso, de uma coisa que você escuta, escritor tem que escutar muito, tem que prestar muita atenção, porque às vezes um rosto só, ele conta uma história, entende? Evidentemente que a história não precisa ser verdadeira, aquela história às vezes a gente que imagina, mas se sai uma história, né? E aí existem, por exemplo, essas crônicas são curtas, né? Depois há contos. Tem uma ideia assim, aquele insight, aquele momento, aquela eureka, aquela coisa, que vem e você fala, não, isso aqui dá um conto. E aí você começa a escrever? Aí começa a escrever Isso você escreve no celular, no computador, no papel? O meu processo nunca é a coisa assim rápida. Ele é uma coisa que é elaborada. Eu nunca consigo escrever uma coisa, eu acho genial os caras que pegam, sentam e falam assim, eu não faço revisão do meu texto. Esse cara, para mim é o máximo, porque eu faço muita revisão do texto, entende? E quando eu escrevo um romance, eu escrevi um romance que demorei 12 anos para escrever, entende? E é engraçado, na época eu escrevia à mão, porque eu achava, não gostava de computador, eu achava que à mão eu sentia melhor a palavra, eu sentia melhor a criação, então eu sentia mais o texto, entende? E eu escrevia nos cadernos de espiral, desse tamanho assim, escrevia. Esse romance, ele tem... Qual que é o nome dele? Ele está aqui na mesa? A Árvore dos Ossos. Não está aqui não. Ele está aqui? Está aqui, esse romance aqui. Tá, esse aqui. Ó. Esse romance, no caderno, ele tinha 400 páginas. E eu tinha à mão, hein? E eu tinha 12 versões dele. Então eram 4.800 páginas escritas à mão. Vou mandar uns cadernos lá para sua casa. Você escrever mais assim. Hoje em dia você não faz assim mais. Né? Não faço. Aí entrou o computador, tecnologia é uma maravilha, né? E ali eu corrijo e tudo mais, então não tem mais o que fazer esse negócio. Mas de modo que escrever exige, no meu caso, uma reelaboração contínua. Entende? Tenho que reescrever e deixo dormir o texto na gaveta, depois eu volto lá e olho de novo, entende? E reescrevo. Tem um momento que eu chego assim, tem que acabar com isso. E solto. Aí já tem um engenheiro falando, né? Porque a obra é aquele negócio. Assim, é verdade, a obra tem que ter um fim, né? Tem obra que não acaba, né? Eu acho que nunca acaba, a obra não acaba, mas o livro tem que acabar. Tem que acabar. Tem um caso que eu gosto de brincar, que um amigo meu me apresentou para um bispo, que era o primeiro bispo de Mariana, e eu fiquei apaixonado pelo bispo. Entende? A história dele, cara, ele saiu do Maranhão, São Luís do Maranhão, para vir para Mariana e veio de lombo de cavalo, canoa, chegou quase morto, endeusado na hora que chegou em Mariana, e 2 anos depois o cara era odiado. Nem nome de rua ele ganhou em Mariana. Nossa. Olha só, o primeiro bispo não ganhou nem nome de rua. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Eu fui ver o que era, né? Aí eu
casei com o bispo 5 anos, cara. Adorava, e ficava pesquisando. Fui ao Maranhão, fiz a rota do bispo toda no interior do Maranhão, depois no Piauí, pelo Rio São Francisco, os negócios todos. Fui no lugar que ele rezou a última missa, que era na Serra da Bela Vista, ou da Boa Vista, na divisa do Maranhão com o Piauí. E quando eu cheguei lá, fui lá para ver, lá tem um parque nacional agora, chama Parque Nacional da Serra das Confusões. Olha só que interessante. Eu não conhecia, então eu fui com um guia para me levar lá. E ele então chamou um amigo dele também, que era guia, para a gente ir lá no Parque Nacional da Serra das Confusões. E fomos lá até achar, eu queria achar o lugar que ele tinha rezado a última missa. Cheguei num lugar lá que achei que era o tal lugar, fiquei satisfeito, falei assim, vamos voltar agora. A hora que a gente ia voltar, um guia falou assim, o caminho é por aqui, para a direita. E o outro falou, não, o caminho de volta é para a esquerda. Não, peraí, gente, vamos chegar no acordo aqui, para ver onde é que é. Aí os dois vão chegar no acordo. Um saiu correndo para a direita e um saiu correndo para a esquerda. E eu estava de camiseta, manga curta, e eu tenho que pegar um. Peguei o cara da esquerda porque eu via a serra lá no fundo. Saí correndo e no meio da caatinga, aquilo tem muito espinho e capim que corta e tudo mais. De repente eu parei assim, olhei, caramba, estava suando e correndo sangue, entende? Cortou o braço. Então escorria sangue com suor. Falei, então literatura você vê, escreve com suor e sangue também, né? É. Mas aí a história do bispo, depois eu fui Portugal, acabei escrevendo a história do bispo e um romance sobre o bispo que chama Pastor das Sombras, que conta a história desse bispo em Minas Gerais. E um dos motivos que ele era detestado, que para rezar uma missa, ele exigia em torno de 50 gramas de ouro. Para mostrar o Santíssimo assim, ele exigia 12 ou 15 gramas de ouro. E o pessoal lá de Mariana, Ouro Preto, que era a região, dava o ouro para ele, mas ficou chateado, né? Ele quebrava até a pedra do altar, a ara, chama ara, e os pedacinhos ele vendia para as paróquias que ele criava, porque aquela pedra da sede do bispado era muito valiosa, né? Simbolicamente. Já era, né? Abençoada, né? Abençoada. E aí o pessoal das paróquias pagava uma fortuna para ele, entende? E ele tinha uns sobrinhos que gostavam muito de dinheiro também, pegava dinheiro de todo jeito. É uma coisa interessante que eu até 2 anos atrás eu acompanhei lá em Portugal, que ele é de Lousada lá em Portugal, tinha briga pela herança dele. Olha. Até 2 anos atrás, que foi a última vez que eu tive conhecimento. Os sobrinhos tataranetos dele brigando pelas propriedades do Dom Frei, que ganhou dinheiro em Minas Gerais e levou para Portugal. Olha só. Entende? Ele investiu em propriedade em Portugal, o nosso dinheirinho daqui. Fez exatamente o que os portugueses fizeram, né? Quando descobriram. Exatamente. Hoje foi eu emendar uma outra, mas vamos deixar a moça, né? Somos 3 contra 1, por favor, né? Depois eu falo. Não, mas eu não ia fazer nenhuma pergunta a respeito dessa história, não. Pode seguir aí. Não, porque você falando, você me lembra o oposto, né? O bispo de Os Miseráveis, né? Uhum. Que atuava exatamente na outra ponta, né? Que doava tudo que ele podia. Se ele pudesse doar a batina para dar para os pobres e o da comida. Então, a gente tem na literatura esses extremos, né? Esses extremos, né? Que inclusive é muito bem contado aquilo ali pelo Victor Hugo. Mas enfim, você estava falando que literatura se faz com sangue. Eu vou fazer uma ponte para esse livro aqui que você está lançando. Eu não sei para qual câmera eu mostro, talvez aquela. A Vida, a Morte e Outros Penduricalhos. Que aí
é o lugar que você disse, se espremer o livro sai sangue. Palavras suas. Porque exatamente aqui você está sendo esse Gifone mais visceral. Esse Gifone assim, que traz a vida como ela é e não doura a pílula de uma maneira poética, de uma maneira bonita, mas você, por exemplo, intitula um conto de pão de queijo para tratar de um assassinato. Né? Então eu acho importantíssimo quando a gente olha para o seu trabalho de conto, crônica, mas chega nisso aqui, não só porque ele é atual, mas é porque você fala, poxa, vamos falar um pouquinho literariamente da vida nua e crua? Então eu queria voltar a palavra para você nesse sentido. Nesse livro A Vida, a Morte e Outros Penduricalhos, eu tentei abordar o Brasil de hoje, trazer um bocadinho dessa violência que é tão comum. Nós estávamos comentando aqui o medo de sair na rua, que muita gente tem, e essa quantidade de assassinatos que a gente convive, qualquer jornal de televisão, qualquer jornal, qualquer veículo que você abra, você vai ver lá a quantidade de assassinato, de crime. Nós estávamos falando que agora há pouco, que em off aqui, que a quantidade de tentativas de roubo que a gente recebe no celular todos os dias, toda hora, o dia inteiro, e eles são muito espertos, né? Porque eles fazem as gravações com a voz igualzinha de gerente de banco. Agora há pouco eu recebi... Aí você vai e bloqueia o número, porque tem como bloquear, mas aí tem outros, não tem jeito. Mas então eu tentei justamente pegar esse Brasil, e uma das questões que tem mais no Brasil hoje é a questão da violência. Eu acho que nós, brasileiros, eu acho que a espécie humana é violenta. Eu acho que a violência foi muito importante para a sobrevivência da espécie humana. E nós temos essa herança, e quando existem elementos que, de uma certa forma, liberem essa violência, ela aparece, entende? Mas esse livro é um romance, são contos. São contos, são vários contos. São vários contos. São 16 contos. Então tem alguns em que realmente há violência. Outra coisa que tem também muito no Brasil, né, a questão da sexualidade. Existe realmente hoje uma exposição de sexo. Sempre a espécie humana sobrevive. Eu acho que não é só no Brasil, esse é todo mundo, o mundo inteiro. Mas nós temos, então, também, eu abordo algumas questões dessa, de questão de sexualidade, a questão da religião, que no Brasil também é um tema muito atual, entende? Com o surgimento de novas formas, novas seitas dentro da cristandade, e então eu abordo tudo isso tentando fazer uma coisa também que no fundo mantenha a esperança, entende? A vida hoje está arrumando novas maneiras de se mostrar. Tem o primeiro conto, por exemplo, que é uma mulher tentando engravidar, e ela usa de todos os artifícios, de vários artifícios, para ficar grávida. Como também existem outras histórias que falam da vida, do despertar da vida, e também há formas de viver e há formas de morrer. Então também tem algumas formas de morrer no livro, que a morte, afinal de contas, ninguém Como dribla, é que é? né? Quais são as formas? Mas Cita antes pra de entrar, gente. peraí, nessa parte da morte, que eu acho que pode até ser o final, né, o grande finale, seu livro também é bem atual. Você tem um conto que você fala sobre os atritos na faixa de Gaza, né? E hoje a gente está vivendo esse momento, né, acompanhando de longe a situação crítica que sempre existiu e hoje está mais crítica do que antes. O que você acha que, um paralelo que você faz, um conto que você escreveu para agora o que a gente está acompanhando na situação atual lá? Ali, na verdade, é o seguinte, nessa história eu tentei só dar uma análise mais ou menos da briga que existe há muito tempo
na faixa, lá na Palestina, né, na região. E então os personagens, de alguma forma, eles incorporam um pouco de um lado ou de outro. E o que existe no fundo é uma falta de diálogo, uma questão de maniqueísta, de eu tô certo e o outro diz que eu tô certo, entende? E querer impor um apartheid em cima do outro, uma coisa assim, entende? Esquecendo que dentro da história deles, as coisas que eles condenam, eles mesmos já praticaram e continuam praticando, entende? E muita gente, um dos maiores crimes da humanidade, entende? Foi feito com os israelenses, né? E não os israelenses, os judeus. Então, é uma questão difícil, mas é uma questão de bom senso. Eles não vão eliminar nunca a revolta que traz, por exemplo, aquela destruição toda. Você acha que um garoto de 14, 15 anos que viu o pai morrer, o irmão morrer, o parente morrer, a casa ser destruída, você acha que ele vai esquecer disso? Humanamente, você acha que alguém consegue, se chegasse aqui, matasse seu filho, matasse seu irmão e tudo mais, você acha que isso vai apagar? O que vai acontecer? De outras formas, a revolta vai acontecer, entende? As novas gerações vão trazer a mesma coisa, a mesma revolta, entende? E essa questão toda, como a violência, essa resposta vai ser violenta. Quando começou a guerra, o Israel-Hamas, eu fiquei impressionado com jovens brasileiros que tinham servido ao exército israelense, que voltaram para o Brasil, embarcando. Não, eu vou para lá lutar. Eu conheci, inclusive, quer dizer, o pessoal que foi. Patriotas, assim, do outro lado, né? Eles não querem saber. Existe um ódio muito grande ali. O Hamas é violento, você entendeu? É violento. Agora você pega e olha, você viver como se fosse um curral, com uma porteira, só que abre à medida que você quer que aquela porteira É exatamente abra. isso. Entende? A faixa de Gaza é exatamente isso. Você tem 2 milhões de pessoas ali vivendo num retângulo. Um retângulo ali. E, então, em más condições. Agora, eu fico só pensando no seguinte, e se fosse o contrário? Israel. Nós estaríamos aqui, vamos dizer assim, dizendo que a atuação de Israel tinha que ser feito aquilo mesmo, tinha que ter revolta, tinha que ter bala, tinha que ter violência e tudo mais, entende? Se põe no lugar do outro, entende? E você aceitaria essa condição? Gente, os dois têm que sentar. Não existe, eu não vejo, pelo menos, uma outra saída se não você respeitar os direitos dos palestinos e os direitos dos israelenses. Não tem como. Esse é o que o mundo, de bom senso, quer que seja feito. Mas tem gente falando o seguinte, não, nós temos que ter só um país, Israel, e os palestinos têm que se integrar lá dentro. Isso não vai acontecer nunca. Entende? Eu conheço conheço palestinos, tenho muitos amigos que são judeus, tenho muitos amigos que são árabes, eu adoro todos eles, me dou muito bem com eles, mas lá, a gente aqui, de longe, é mais fácil de entender isso. Eles lá têm problemas, entende? Não pode esquecer que, por exemplo, lá durante o movimento sionista, por exemplo, o cara que foi primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, ele era terrorista. Ele era caçado pelos ingleses porque tinha matado ingleses, como ataques terroristas. Entende? Então, para eles foi aceito essa questão. O cara era herói, virou até primeiro-ministro. Não podemos partir para esse lado, entende?
da violência. Violência, dente por dente, olho por olho, entende? Não leva a solução nenhuma, entende? Gifone, nunca levou. Vários países ocidentais já reconheceram a necessidade da criação de um Estado palestino. 141, com mais 3 de ontem, 144. Como é que você vê essa questão? Sim, acho que nós temos que trabalhar o mais rápido possível. A ONU tem que tomar iniciativas e as grandes lideranças mundiais têm que tomar iniciativa para poder, o mais rápido possível, ter esse reconhecimento e ver se a gente encontra uma representatividade mais equilibrada assim, para poder aceitar a negociação. Entende? Sem negociar não vai ter paz. Sem ter disposição para sentar à mesa, sem disposição de negociar, não vai dar em nada. Essa sua percepção da realidade atual no mundo, no Brasil, ela está refletida nas suas obras. Sim, claro, lógico. Acaba percolando por dentro do texto. Aliás, pegando o gancho de novo, esse livro você disse que baseou muito em noticiários de jornal e tal. Sim. Você bebeu ali para escrever muita coisa, sim. Por exemplo, tem uma história aí, que é a história de um menino de 13 anos de idade que queria se transformar em contrabandista, trabalha com droga, tem um ponto de droga. Traficante. E aí o que acontece? O outro traficante, que era primo dele, fala assim: para você ser traficante, você tem que mostrar que você é macho. Tem que matar uns 3 ou 4 aí. Você vai matar a primeira pessoa que aparecer naquela esquina ali. E o menino fica lá, e vem a professora dele. Que drama, entende? Hein? E ele fica naquele troço, e o outro fala: você tem que matar, senão você boiola, você vai, um grande boiola, você tem que matar. E o menino, essa história é real. Olha. Aconteceu no Rio de Janeiro. Então é uma coisa, uma violência absurda. Um cara obrigar um menino de 13 anos de idade a matar uma outra pessoa para mostrar que ele era homem, entende? É uma história real. É uma história real, baseada, quer dizer, evidentemente ali tem o trabalho da ficção. O menino matou uma professora e eu então coloquei como se fosse a professora dele, entende? Aí entrou, porque aí você tem a questão da emoção, trabalhar a emoção. Então acrescentei a questão vem aí o trabalho do escritor, né? E essas conexões todas elas acontecem naturalmente na sua cabeça, na sua mente? É o seguinte, acontecem naturalmente, elas vêm, entende? Eu fico pensando numa história, eu lembrei daquela história, essa história me impactou, fiquei pensando nela, ela volta e meia, ela me ocorria, eu falei, teve uma hora que eu falei assim: isso aqui é uma grande história que tem aqui nessa coisa, e tem que trabalhar isso, tem que achar um jeito de formular isso, entende? E aí veio aquele momento: se eu fizer isso assim, assado, eu acho que eu chego lá. E essa sensação depois do start? É ótima, legal, ótima, né? Maravilhosa. Isso é uma endorfina maravilhosa, é muito boa. E esse atravessamento que tem, assim, do escritor na obra, da obra no escritor, né? Porque, por exemplo, você fala de sexo, de morte, você fala de religião, aí você está trazendo uma série de questões que passam por você, porque você é um homem maduro, você ao mesmo tempo, né? A gente imagina, tem uma vida sexual, mas seguramente você deve pensar na morte, todos pensamos, e eu acho que quando o tempo passa a gente pensa um pouco mais, mas você também quer a vida, né? E aí você pode não ter uma religião, mas você se conecta à espiritualidade de alguma maneira. O escritor, os personagens, então esse encontro e esse atravessamento eu acho fundamental na literatura, bonito. A grande cola, a grande goma que une tudo isso é realmente essa profusão. Aliás, você, para ser escritor, você tem que ser antes bom leitor.
Eu sou muito melhor leitor do que escritor. Você lê jornal, você lê livro, o que você lê? Tudo, a bula de remédio, tudo, mas eu estou sempre olhando. E eu sou muito curioso também. Eu, por exemplo, adoro conhecer as outras culturas, adoro conhecer as outras religiões. Eu já fui em mosteiro budista lá no alto do Himalaia, já fui em sinagoga, já fui em mesquita, em muitos lugares, entende? Conheço tudo, adoro conhecer essa questão da espiritualidade humana, entende? Acho que isso enriquece a gente. Igreja, pô, adoro entrar numa igreja. Sempre que todo mundo fala, pô, já vai para entrar na igreja de novo, entende? Mas eu gosto de ver e aquela coisa, toda a arte ligada à igreja, entende? Por exemplo, a música de bar, por exemplo, que tem maior parte é ligada à religião, né? E então eu gosto de tudo, conhecer as outras culturas, conhecer o nosso planeta, por exemplo. É a única chance que eu vou ter de conhecer o planeta. Inclusive é um grande esportista, né? Que você estava comentando com a gente. Você já escalou onde mesmo? Eu já escalei muito lugar, desde Himalaia, Montanhas Rochosas, Serra Nevada, adoro os Andes, entende? Já percorri os Andes desde a floresta amazônica da Colômbia até a última ponta da América do Sul, lá no Chile, bem lá na pontinha do Chile, entende? Adoro fazer trekking, já fiquei em trekking 15 dias. Você continua fazendo atividade física? Continuo fazendo, escalando. Caminhada todo dia. E escalei, tem 10 anos já, eu escalei o Pico Huayna Potosí lá na Bolívia, que exige escalada em gelo também, entende? Ano passado, eu escalei lá no Peru, também uma montanha com 5.000 e tantos metros. Mas você está dando show aqui, hein? Eu que tô isso, achando cara? incrível. Ele é um grande partido, porque além de ter todo esse conhecimento intelectual, esportista, é o que você falou. Quem lê é mais atraente, não é? É verdade, sem dúvida. E essas atividades todas, quando você está caminhando, fazendo uma escalada, você está pensando no livro, escrever? Pensando ali, eu estou pensando, estou andando, estou pensando, me ocorrem as ideias, eu processo aquilo tudo. E como é que antigamente a gente fazia assim? Eu falo antigamente que eu já fiz isso. Eu sou mais velho que os meus colegas, um pouco mais novo que você, nem sei, às vezes nem sei, mas enfim. A gente escrevia num papelzinho umas 2 palavras, até chegar num lugar onde tinha uma caneta e um papel, escrevia ali. Hoje você pode escrever no celular e tal. Como é que você faz? Você teve aquela ideia, chega no hotel, chega em casa, aqui agora surge, porra, esse programa vai me dar eu vou escrever alguma coisa sobre esse podcast. Eu procuro exercitar um pouco o cérebro e tentar ver se eu guardar lá no cérebro. Mas vai embora. Vai embora. Às vezes você sonha com uma coisa legal. Fazer igual o Guimarães Rosa aqui, levar uma cadernetinha aqui, amarrada. E com o lápis e tudo mais, aí anotava tudo. Mas não dá, né? Eu sempre falo, preciso fazer isso. Às vezes eu levo sempre uma caderneta e de noite eu anoto as coisas do dia. Tem um bloco de notas do celular, que é uma ideia, viu? Você abre o bloco de notas. Mas eu prefiro escrever, entende? Eu tenho umas 30 cadernetas. Juntar isso tudo aí vai sair quantos dedos daí? Sai muita coisa. Tem muita coisa dentro Esse projeto seu, você vai lançar esse livro ou já lançou? Esse A Vida, a Morte e Outros Penduricais. Já estão nas livrarias? Umas 10 dias eu lancei. Então, e esse livro ele começa assim, olha que bacana. Posso resumir em 3 palavras o que aprendi sobre a vida. A vida continua. Ele está citando Robert Frost, né, americano, que tem tudo a ver com o livro e com você, né? Exatamente. O poeta, o grande Frost, que era uma pessoa que era muito ligada, né, à natureza e tudo mais, e a questão humana, né? Eu gosto muito do Frost, realmente. Ainda sobre o seu livro, a morte. Como é que você vê a morte? Bom, a morte é uma continuidade da vida, vamos dizer assim, você não tem jeito de escapar, nós somos humanos, então nós vamos morrer. Então, o Lucrécio, que era um filósofo romano, diante de Cristo, escreveu um livro que chamava De Rerum Natura, das coisas da natureza.
ele dizia assim, você não devia preocupar com a morte, não. Porque no momento que você morrer, você já não vai ter recordação de nada, entende? E os outros que vão ficar vão continuar, a vida continua, entende? De modo que aquelas cessa uma determinada coisa, entende? Tem um livro da Marguerite Yourcenar, que chama Memórias de Adriano, que ela dá uma descrição muito boa dessa questão da morte, que é aquela questão que você tem no cinema, no fading. Aquela... Televisão também a gente usa televisão, muito, né? fade, usa muito o fade, que é aquela coisa que vai desaparecendo. Sim. Acho que a questão da morte é justamente isso. Tem um determinado ponto que você perde a consciência, né? E a partir dali você voltou a ser matéria bruta. Na minha opinião é essa. Da mesma forma que eu não me recordo do ano de 1900, do dia 23 de maio de 1900, eu não vou me recordar do dia 23 de maio de 2100. Entende? E o que é a vida? A vida é isso aqui que nós estamos agora dividindo esse momento, entende? Se entendendo, falando para muitas pessoas, dividindo essa experiência que a gente tem, né? Cada um de nós tem. André, o Cláudio, você e eu, né? Nós temos essa experiência toda e através da literatura a gente cria uma transcendência, algo a mais do que essa coisa comezinha material, entende? Com isso tudo a gente vai pegar e trazer algo mais. Nós vamos trazer, vamos dizer assim, uma utopia a respeito da nossa vida, entende? Mas é ótimo a gente ter uma utopia, eu acho, entende? Daí eu respeitar muito as religiões. As religiões, na minha opinião, são utopias que diversas pessoas criaram dentro de muitos lugares no mundo, entende? E as pessoas, aquilo serve para muitas pessoas, então, ótimo, elas acreditam na coisa, que sigam. Você olha, por exemplo, você chega, fala que lá nos budistas tem uma mitologia budista. Eu já fui a muitos lugares budistas e eles falam assim, vocês lá no Ocidente têm uma mitologia cristã, entende? É a mesma coisa. Para eles, então, é interessante isso. Então, essa relativização da coisa, isso é importante, isso é a vida, entende? E a vida é isso, esse prazer que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho um prazer enorme de ficar junto com meus filhos, de ficar junto com meus netos, de ficar junto com os amigos, de ficar junto com pessoas que têm o mesmo interesse intelectual que eu, às vezes para contar piadas, para beber na mesa do bar. Pô, isso é bom demais, não é? Tomar uma, tomar outra, caminhar, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas possibilidades que a vida nos proporciona, de toda maneira curtir isso, explorar. A vida é uma exploração contínua de novidades, de descoberta. A gente tem que descobrir sempre. Por exemplo, eu adoro, por exemplo, chegar num determinado lugar, por exemplo, digamos, eu gosto muito de geologia, entende? Eu cheguei, por exemplo, lá no norte da Índia, e lá no lugar onde o subcontinente indiano bateu na placa asiática, e as rochas lá são todas retorcidas, assim, da força, do calor, derreteu, entende? Aquilo, aquilo me emociona, entende? De ver aquela coisa. Aqui, por exemplo, e perto de Belo Horizonte, aqui, a Serra da Calçada, de ver aquele negócio todo ali, aquele movimento da terra e de tudo mais, se você for entender aquilo ali, aquilo me emociona, me dá motivação para continuar a saber mais e querer conhecer mais, entende? Então, acho que tudo isso é vida. Isso é vida. Luiz. E cada um tem as suas possibilidades, cada um vai ter um caminho, ter uma experiência própria. Essa pessoa pode seguir o caminho dela e fazer as descobertas dela. Ora. Não quer dizer que você tem um caminho, não.
Tudo isso é vida. Para mim, tudo isso é vida. Se você chegar para mim que eu uma vez fui a um mosteiro não, é um mosteiro budista, e participar de uma cerimônia lá com eles. Eles chegam, tem uma trompa que tem uns 2 metros de comprimento assim, e eles sopram e sai o som do Om, que é o mantra, né? O mantra universal, né? Traz a ordem universal. E eles então sopravam e batia. O Himalaia lá nessa região, ele é dividido em 2 cadeias pelo rio Indus. O rio Indus passa entre as 2 cadeias. Então, esse som batia na cadeia de lá, voltava para a cadeia de cá, ia para a cadeia, fazia aquele vale inteiro, aquele som. E a coisa. Aí é a coisa mais interessante. Eu cheguei e perguntei para eles, eles ficavam rezando o dia inteiro. Tinha lá papiro, eu vi os papiros de 1100, o ano 1100, todo mundo chegava lá, manuseava aquilo, eles me deram. Eu participando com eles, falei, mas por que vocês rezam o dia inteiro aqui? Eles falaram assim, a gente reza pela paz no mundo. O dia inteirinho. Que incrível. Eles ficavam lá rezando pela paz no mundo. Eu falei, o quê? Pela paz no mundo? Vocês rezam para nós ocidentais e para todo mundo? A gente reza para vocês não brigarem também. Você vê? Então, é um objetivo de vida. E eles tinham um sorriso tão puro, um sorriso assim inocente. Os meninos de 4, 5 anos brincando com os adultos. Era um monjinho, todo mundo de cabeça raspada, entende? E tomando chá. Uma das bebidas mais horríveis que eu já experimentei é chá com ghee. Ghee é manteiga de iaque. Entende? Eles misturam no chá, que é uma manteiga grossa, que mistura naquilo, e me deram para tomar garrafa também. Mas foi uma experiência formidável. Então, essa porção de opções de vida, entende? Elas são... Você tem uma experiência grande, né? Lugares incríveis, né? Que você conheceu, muitas emoções ali. A sua obra tem muito de mineiridade? Você traz essas coisas de fora para a mineiridade nos seus livros? Como é que você retrata o mineiro? Eu sou mineirão. Entende? Uma vez eu falei que sou mineiro, poeta e contista, sabe? E eu adoro jabuticaba, eu adoro costelinha com canjiquinha, entende? E tem muito, eu sou apaixonado por Minas Gerais, entende? E eu conheço Minas Gerais, sobretudo o sul de Minas, que foi onde eu nasci, né? Nasci em Baipendi, junto da Mantiqueira, e sou apaixonado pela Mantiqueira. E então, essas histórias aqui todas refletem esse sul de Minas, a Mantiqueira, e então eu trago um bocado dessa cultura nossa mineira para os meus romances e para as minhas crônicas, entende? Esse romance aqui, ele trata de uma família perdida no meio da Mantiqueira. Entende? Árvore dos Ossos. Ele fala de uma... Você vê como é que é a coisa. Mesmo longe, tão longe, existe uma briga dentro de família pela preponderância, pela liderança dentro da família, entende? Então, esse é um lugar lá na Mantiqueira, no Vale do Rio Verde. Esse outro aqui é o mesmo lugar muitos anos depois. Chama... Adágio para o Silêncio. Adágio para o Silêncio. É uma continuação? Não é uma continuação. É a mesma história contada num outro lugar, num tempo posterior. Essa aqui passa nos anos 50, essa aqui já passa nos anos 90. E tem um outro livro que já é a mesma família evoluindo já nos anos 2000, vamos dizer assim. Quase uma trilogia. É uma trilogia, era para ser uma tetralogia e eu fiquei na trilogia. Então é uma história de Minas Gerais que eu conto. É bom recomendar. Seus livros estão nas livrarias aí, nas principais. Então,
Então, a Minas Gerais está dentro de mim. Não tem como sair. Não né? tem como sair. Entende? Eu posso sair para o mundo, mas Minas Gerais não sai de mim. Você sai de Minas, mas Minas não sai de você. Ô Luiz, temos tempo para mais uma abordagem? Nós temos ainda. Vamos tocando aqui. É o que eu falei, não é? Se tá na hora do intervalo, vamos chamar intervalo. Vamos tocando a conversa, Não, tá pois boa. é, porque uma coisa importante assim que eu acho também da literatura, do Gifone e da literatura de modo geral, é esse encontro assim da vida que também passa, que sobretudo passa pela linguagem. E a gente estava falando de tecnologia, né? Tem um lado bom, importante, mas tem um lado complicado, né? De ficar preso ao smartphone, à IA e tal. E a literatura é o lugar que trabalha a linguagem, né? E a literatura é o lugar também do presente, porque tudo se torna presente, assim como nas culturas ancestrais, né? Que se vive o presente, eu tenho esse momento aqui. Ontem e daqui a pouco eu não tenho. Então, acho que é um outro mérito também, que eu acho que tanto escrevendo ou não, seguramente você deve parar para pensar um pouco sobre isso, né? Eu estou trabalhando linguagem, eu estou no tempo presente, trabalhando o presente, e o leitor eu trago ele para o presente quando ele interage com a obra. É verdade. Aí eu estou sempre trabalhando com o presente. E a linguagem, essa coisa que é fascinante. A linguagem eu tenho uma relação com a linguagem de estética, de querer escutar aquela coisa que eu tô escrevendo, como é que tá, isso não tá ficando bom. E outro dia eu estava brincando, acho que eu até tenho uma relação erótica com a palavra, com a linguagem, entende? Que aquilo me atrai, aquilo me seduz, entende? E trabalhar o texto, trabalhar a linguagem é uma coisa muito importante, depurar aquilo. A linguagem faz parte do texto, é impossível você separar uma coisa da outra. E a linguagem é isso, você está sempre lidando com o presente, é aquele momento que você está trabalhando com ela, vivenciando, você está sempre vivenciando a linguagem, e qualquer tempo, qualquer que seja a sua abordagem, a linguagem, tudo vai se reduzindo, né? Toda a ideia se reduz à questão da linguagem, né? Esse meio que a gente tem de veicular, né? A ideia de veicular de criar a história, entende? Tudo se resume, parte da linguagem. Então, essa relação que eu tenho com a linguagem é uma coisa muito funda. Daí a questão que eu tenho de reescrever, entende? Luiz, a busca só para você falar mais no microfone. A busca da linguagem é constante, então essa relação, você falou que, poxa, você está quase ali que abraçando e beijando a palavra. Você lê em voz alta? Sim, você às vezes escreve, aí você às vezes eu leio, às vezes eu leio quando você lê em voz alta, te toca, né? Aquele negócio te toca, reverbera. Às vezes eu leio em voz alta, e às vezes que eu também acho engraçado, porque quando eu estou escrevendo uma coisa do personagem, então eu fico imaginando como é que ele faz, como é que ele fica, como é que ele olha, como é que faz. Então aí está o seu lado teatral, vou te perguntar daqui a pouco sobre isso. E aí você pensa no personagem, como é que ele vai ser? Como é que vai ser? Alto, pequeno, baixo, gordo, magro. Isso. Louro, então, moreno. Vou criando, vou imaginando, vou pensando dentro daquela situação, barato, como é que ficaria esse personagem, entende? Às vezes me ocorre, por exemplo, uma figura que eu vi que tem um aspecto interessante, entende? Aí você se mira nessa que você, na hora que está escrevendo, acho que você só tem condição de escrever bem se você mergulha no personagem, é igual ao teatro, entende? Pois é, você faz só se teatro, torna convincente, entende? No momento em que você mergulha na personagem. Você escreve peças teatrais? Eu já escrevi peça para o teatro com o Oficinão do Galpão, entende? Uma peça, então foi uma criação coletiva, mas eu que escrevi a peça. E é isso. E as pessoas, na hora que estão atuando, você percebe bem quando o ator não te convence, né? Ele não entrou.
Entende? não A bate mesma tempo. coisa é a hora que estou escrevendo um romance, escrevendo um conto. Eu tenho que entrar ali, entende? Eu já entrei na pele de um serial killer. Entende? Olha só. Eu pesquisei. Aí você vai falar pra gente o que é. Como é que você se sentiu? Eu O que é esse pesquisei serial killer? muito a questão do serial killer, entende? Li muito para escrever um romance sobre um serial killer. E depois eu descobri que existem muitos tipos de serial killer, entende? Tem uns que são, assim, damas, entende? Gentlemen, que você nunca desconfia que o cara é um serial killer. No entanto, ele tem aquela questão do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O médico e o monstro. De repente ele muda aquele negócio e vira o serial killer. Então eu pus é interessante essa história, essa coisa, porque o cara, o serial killer, qual que era a questão, qual que era a busca dele? Era entender a morte. O livro chama Tinta de Sangue, entende? O que ele queria? Ele queria entender a morte. E como que ele entendia a morte? Ele matava as pessoas e ficava pintando, entende? A hora, aquele momento da transição, entende? Ele tinha tido uma experiência traumática com a morte, que a mulher dele tinha morrido, entende? E ele a viu morrer e não podia fazer nada, porque ele foi um acidente de carro, ele estava preso também, e a mulher presa do lado, ela morrendo, sangue escorrendo em cima dele, né? E ele sem poder fazer nada. Então ele queria entender o que tinha acontecido com a mulher dele, entende? Aí ele passa a matar as pessoas. E aí começa a pintar os quadros daquele... O que ele sentia com a morte. Então ele inventa um jeito com uma faca, que ele chega em grandes multidões, ele dispara uma faca no braço, assim, que vai direto no coração, estudou anatomia para fazer aquilo. Eu não virei serial killer, não. Ainda não. A gente espera, né? Espero que não. Aí chega o cara lá e mata as pessoas, ele fica ali olhando a pessoa morrer para poder depois pintar. Só que tem um momento que ele chega, ele mata tanto, entende? Que ele já não tem mais inspiração, a inspiração acaba, entende? Ele já não consegue mais, ele precisa de mais e mais. Como é que ele vai se alimentar essa necessidade dele? E aí tem... Não vou contar a história toda. Dá o spoiler, já deu. Essa peça que você escreveu, ela foi encenada no México, né? Qual é o nome da peça? Em Memória. Em Memória. Em Memória é uma história baseada nesse livro aqui. Ó. O ponto de partida foi a história desse livro. Só que depois a gente foi mudando tanto que virou uma outra peça, entende? Isso acontece, né? Às vezes uma peça teatral, um cinema... São linguagens são linguagens diferentes, entende? A literatura, o teatro, o cinema são coisas diferentes. Então a gente não pode, na hora da adaptação, a gente querer que seja ipsis literis, né? Não dá. Então, geralmente, quando a gente usa um livro para escrever para fazer um filme, as pessoas geralmente acham que o filme fica devendo muito pro livro, né? Mas dá para entender, né? Porque o livro você tem 300 páginas, né, cada página. É aquela coisa... Aquela história que você falou, que você conta uma vida de 80 anos em 80 páginas. No cinema você conta uma vida de 100 anos e 2 horas. Mas o cinema já está dado, né? Eu dou para o espectador a coisa resolvida. O livro, eu trabalho a imaginação. Então, você como diretor vai desenhar um personagem X, mas quando eu leio o livro, o meu personagem tem outra característica. É verdade. Eu acho que a riqueza da literatura, ela sai justamente isso, à a frente. capacidade de interpretar, né? O trabalho de imaginação está tudo ali. Tudo. E com outro detalhe, é o seguinte... O leitor gosta de ser enganado e o escritor gosta de enganar. Então, eu fico em cima de um romance, eu fico um tempo enorme, eu fico mais de um ano. Já falei do outro ali, 12 anos que eu fiquei em cima do romance. De modo que eu posso fazer muita sacanagem com o leitor, entende? E faço, entende? E levo a acreditar numa determinada coisa que não é aquilo. Vai enganando o leitor. Vai enganando o leitor. Tem leitor que desconfia. Eu adoro. Tem leitor que desconfia, que está sendo enganado. Poxa. Eu estou em cima do
texto tanto tempo, o leitor fica ali umas horas só em cima e não tem condição de perceber tudo, ele tem que pegar, depois talvez dar uma lidinha de novo. Dá um trabalhinho para ele também. Dá um trabalhinho para ele, ó, afinal de contas, né, tem que dar a pessoa tem que raciocinar, porque, por exemplo, tem minhas histórias, os romances, elas são um pouco de sanduíche. Tem um enredo aqui de cima que você fala, assim, é uma história, é uma aventura, um troço assim, sabe? Isso aqui é uma história, por exemplo, engraçado você está falando isso aqui é a história de um velório, entende? Está falando da morte aí, olha só. Eu acho que eu tenho uma fixação com isso. Uma e história... ela está aqui de novo, a morte. E está morte de novo aí. E aqui é uma história de um velório de uma matriarca, entende? Então acontece toda uma coisa ao redor da coisa. Então, na hora que você olha, é só um velório. Entende? Mas tem muita coisa envolvida. Mas tem muita coisa embutida, tem uma história profunda, tem uma história de Minas Gerais, tem uma história das famílias de Minas Gerais, entende muito, das famílias tradicionais, tem uma história da discriminação, são abordo vários temas e se você quiser ler só com uma história de uma família, de uma morte numa família, tudo bem. Mas a história não é essa. Tem algum autor que você gosta, ou alguns autores que você gosta de ler, preferencialmente? Você já falou que lê várias coisas, bula de remédio, jornal, tudo, né? Sim. Algum autor, algum colega? Bom, eu tenho muitos autores dos quais eu gosto. Eu tive a oportunidade, quando era adolescente, de estudar literatura norte-americana durante 3 anos, entende? Então, com 16 anos, eu formei em literatura norte-americana. E isso me deu, assim, uma boa entrada dentro da literatura norte-americana. E, por acaso, depois, através de um professor, eu descobri Shakespeare. Eu me apaixonei com Shakespeare. E aí eu fiquei lendo muito Shakespeare, estudando Shakespeare e tudo mais. E então mas eu também, nessa época, eu lia muito Machado de Assis, li Guimarães Rosa, entende? Eu adorava, por exemplo, também outros autores. Por exemplo, li Vila dos Confins, que era um livro maravilhoso do Ribeiro, e muita coisa, entende? E me apaixonei por um outro cara, que é o Borges, Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino fantástico. Eu adoro o Borges. Borges é uma capacidade, uma criatividade. E o Livro de Areia? Oi? E o Livro de Areia? Então, você entendeu? Desde as ficções dele, o Borges é uma maravilha. O Borges, quando eu estou assim, desinspirado, eu leio Borges, que o cérebro volta a funcionar de noite, começa a espocar ideias, ele te sabe? Inspira, né? Inspira demais. Então, eu tenho um autor que eu adoro também, que acho que é fantástico, Montaigne, que é os ensaios do Montaigne, que, aquele cara, antes de 1500 e tanto, escreveu aquelas ideias. Ele passou a analisar o próprio ser dele, né? o eu dele, para a humanidade inteira, como se fosse da humanidade inteira. Então, eu acho isso fantástico, essa questão toda do Montaigne. Por exemplo, adoro Hemingway também, Faulkner. Velho Mar. O Faulkner, que era um cara que criou, vamos dizer, uma Minas Gerais dentro dos Estados Unidos, com um condado lá, Iocanapatofa, que é muito interessante, eu gosto mais. Eu leio tudo de todo mundo, entende? Que bom que você tem. Mas, Luiz, você perguntou para ele dos autores dele, e eu, quando leio as coisas dele, eu vou te lembrar de um outro autor que a sua escrita me lembra. Você pode discordar. Graciliano Ramos. Por quê? Graciliano Ramos
ele é famoso, você deve saber, por ser um cara que enxuga muito o texto e entrega só o necessário, sem muitas firulas. E você não faz tantas firulas, você escreve bonito, poético, faz as curvas, faz as voltas, mas sem exagero nas voltas. Então eu acho que isso é uma pegada um pouco Graciliano Ramos. Pode ser, eu adoro Graciliano Ramos, né? Vidas Secas, né? Então, é uma história que me fascina. Eu não pensei nisso, entende? Mas, quem sabe, né? Como dizia, eu não creio nas bruxas, pelo que ela sai, né? É o leitor com a opinião. Lógico, claro. É aquilo que você falou. Viaja, cada um viaja dentro da própria experiência. Agora eu queria destacar aqui esse livro seu, que é o Fascínio do Nada. O Fascínio do Nada, do lado de cá, na contracapa, você tem aquele desenho famosíssimo do Da Vinci. Da Vinci, do Da Vinci. O Homem Vitruviano. E aí tem um texto aqui que eu queria que você falasse um pouquinho dele, Cultura do Fácil. O que é a cultura do fácil? É justamente aquela coisa que a gente estava falando aqui agora há pouco, dessa questão do brasileiro cultuar só o fácil. Só o que é fácil é que é bom, entende? Tudo aquilo que exige neurônio, que exige atividade intelectual mais requintada, o brasileiro despreza. Nós brasileiros desprezamos, entende? Então, acho que isso é uma facada que a gente dá na gente mesmo. Não se abre para o mundo. Agora mesmo, gente, eu ouvi falar aí que teve até um político importante que falou que música erudita é coisa só de elite. Olha. Sério. Acho que eu ouvi aqui em Minas Gerais isso, né? Não é verdade? É incrível, né? É incrível. É incrível isso, gente. Como se fosse música erudita, fosse só para rico. Entende? Não é nada disso. Como se a emoção não pudesse, você só tivesse que ouvir funk ou música sertaneja, entende? Não tem nada contra isso, não. Ouça, mas, música clássica. Olha. Tem um lugar e outra coisa também faz bem pro cérebro, viu? Ouvir porque música essa riqueza erudita de sons, ela não, também você vai numa ativa. orquestra, a gente que vai, né? A gente recomenda, né, Gifone, que as pessoas assistam espetáculos com música erudita, com muita orquestra, porque na hora que aquilo ali começa a bater no seu cérebro, vai batendo de um lado pro outro e tal. Aqui dá O rock and roll também, que eu adoro, vai solta batendo. Solta uma endorfina lá. E deixa o pau quebrar, né? Seja erudito, seja rock, seja rap, seja. Não é bom demais? Você via, por exemplo, você vê. Eu estava ouvindo ontem, Nessun Dorma, do Turandot, a beleza daquilo, ou então o Aureum Corpus do Mozart. Então, entende? Aquilo vai lá dentro, te eleva, te resgata, te oferece alguma coisa nova, te dá a chance, né, de você imaginar uma transcendência, que é a coisa que a gente busca com a literatura. A gente busca um mundo que não é bem esse mundo nosso, há um outro mundo aqui dentro, a hora que a gente cria, entende? Que a nossa dimensão fica maior. Nossa, essa questão que você está falando, hoje eu ouvi um podcast de um filósofo, é um podcast, a gente toma café, vai fazendo as coisas, vai ouvindo, né? Antigamente não dá, mas hoje dá. Eu esqueci o nome do filósofo, que fala exatamente, é o filósofo que diz assim, penso, logo existo. Quem que é? Eu esqueci. Esse é Descartes. Descartes, Então, ele pensa, logo existe, e depois ele continua. Deus é perfeito, ele não vai fazer sacanagem com ninguém. É mais ou menos isso a história filosófica dele. E é isso, assim, você sabe se você está vivo aqui agora ou isso aqui é uma imaginação. O livro é mais ou menos assim, você vai mudando de realidades. Então, agora, a gente está nesse momento aqui, penso, logo existo, ou não. Então você começa a questionar tudo, né? Esse foi o trabalho, o desafio, como você falou de um outro pensador que falou dele mesmo. O desafio era falar dele mesmo para o mundo. Esse filósofo grego, né? Grego não, francês. Descartes? Descartes, francês. René Descartes.
Ei, Francisco, tá dando branco, mas assim, a ideia principal é essa. Então são coisas legais. A gente, nós já estamos conversando aqui 1h30. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa. Ou então eu vou te pedir para você deixar uma mensagem. Você quer me perguntar alguma coisa, André? Não, eu acho que, nossa, foi riquíssima a entrevista. E talvez, né, deixar uma mensagem para os nossos jovens adolescentes, né? Porque realmente está complicada a situação dessa turma, né? É o seguinte, cada geração acha que o mundo que ele está vivendo é o mundo mais complicado que existe, né? Não existe nenhuma geração que tenha falado que nós vivemos realmente tempos perfeitos. Eu lembro do Confúcio, que 500 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, que ele temia o futuro da China porque as novas gerações não obedeciam mais os pais, não obedeciam os costumes, entende? Estavam se rebelando contra tudo. Certo? Depois, o próprio Lucrécio, que eu citei aqui antes, ele dizia que Roma iria passar por uma fome muito grande, que ia morrer muita gente, porque as pessoas Roma cresceu muito, então estava trabalhando demais a terra ia cansar e ia provocar uma fome muito grande em Roma. De modo que todas as gerações têm isso, mas eu digo o seguinte: vamos investir no que é bom. Vamos falar com os adolescentes que leiam. A leitura, como nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui, ela abre muitos horizontes, ela abre muitas possibilidades, ela abre o cérebro, as conexões cerebrais que são importantes, que são para a vida toda, que vão ficar para a vida toda. E quando ficarem velhos, a gente tem que torcer para todo mundo ficar velho, porque a outra opção não é muito agradável, né? Então tem que chegar na velhice, todo mundo chegar com a melhor condição de vida possível, e a leitura ajuda nesse aspecto. Então nós temos que pegar e investir na leitura, porque além disso, a leitura te dá prazer, a leitura te dá conhecimento. Nós já falamos aqui as possibilidades que a literatura tem de dar conhecimento. A leitura te faz viajar, a leitura te faz conhecer o mundo, a leitura te faz conhecer o passado, a leitura te faz imaginar o futuro. Entende? Então são todas essas possibilidades. E o prazer de ler, que é de descobrir, de entrar. Eu, por exemplo, tenho um prazer enorme, que eu acho que o grande momento da leitura é aquele momento em que eu entro na cabeça do escritor na hora que ele está criando. Eu consigo, às vezes, imaginar, evidentemente, que eu estou dentro da cabeça do escritor naqueles momentos que ele está escrevendo aquela palavra, assim, sabe? Descrevendo o personagem, a ação de coisa. Eu me sinto como se também estivesse escrevendo lá naquela. Isso é um prazer muito grande, é um prazer requintado, e eu acho que todo mundo tem condição de ter esse prazer só a leitura proporciona. Claudinho, uma questão para fechar. Sim, hoje, Fone, tem até a ver com o que ela também disse, que é o desafio da formação de público leitor, né? Porque aqui nós somos 4 privilegiados, que temos acesso, que podemos dar acesso aos filhos, sobrinhos, netos ou o quê, né? É meio que natural para a gente esse caminho dos nossos descendentes. Uhum. Mas a gente sabe que não é realidade de grande parte dos brasileiros, e aí eu não estou falando de classe social, porque formar público leitor é importante formar na classe A, porque a classe A às vezes pensa que tudo é o dinheiro. Uhum. E o livro, inclusive, fica esquecido aí. Então, eu queria só te provocar nesse lugar, né? Como a gente trabalhar público leitor. E eu não estou falando só o público que está lá na escola, na 5ª série, 6º ano. Estou falando público leitor. Criança, jovem e até a pessoa mais velha que não lê. A questão é essa. Acho que começa por divulgar, tornar essa coisa que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos mostrando as vantagens da leitura. Por que você deve ler? Já contamos aqui todo o prazer da leitura e tudo mais, dos benefícios que tem a leitura. E também isso tem que ser incentivado, isso tem que ser divulgado. Não é todo mundo que vai estar prestando atenção no que nós estamos falando aqui agora. Entende? E a gente tem que tirar essa coisa, esse aspecto, essa conotação elitista
que tem a questão do livro. Não, livro, eu digo que livro é questão de saúde pública. Entende? Livro é musculação para o cérebro. A gente não pode ficar sem usar o livro. Sabiam que dentro de Minas Gerais existem algumas empresas que não dão mais comunicações por escrito, porque os funcionários leem e não sabem o que leram. Incrível, sério. Grandes empresas mineiras pararam de dar comunicação por escrito. O dito analfabetismo funcional, né? Exatamente. Analfabetismo funcional. E só um outro detalhe, existem cursos superiores no Brasil que 60% dos formandos são analfabetos funcionais, sabiam disso? Tem faculdade. De faculdades. Há faculdades que acontece níveis, isso. É incrível. De modo que a gente tem que pegar e se a gente quer investir no futuro do país, vamos dizer, nós temos que ter matemática, nós temos que ter química e tudo mais, e nós temos que ter literatura. Vamos colocar literatura. Vamos aproveitar que esse podcast aqui vai ficar nas redes sociais, na internet. Espero que as pessoas tenham gostado. E é o René Descartes mesmo. Eu penso, logo existo. A internet hoje é ótima, né? Antigamente, produção, pesquisa lá. Não, já fiz aqui a pesquisa, já lembrei. Porque esse podcast tinha mais de 1 hora e assim, é sensacional. Fala da filosofia dele e de outros grandes, né? E Descartes foi o primeiro a levantar essa doutrina do dualismo corpo e mente. Então, o que é a hora que você está no corpo, a hora que você está na mente? O seu sonho, às vezes, é mais real do que a sua realidade aqui. Então, quando você está sonhando, o seu real é lá. Então, aí começa com esse dualismo, que é muito legal. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, tá? Muito obrigado a vocês todos também de estarem aqui, dispostos a bater esse papo e discutir ideias, né? Ideias, experiências, mensagens importantes. Bom demais. Sugiro e espero que você continue esse trabalho tão importante, de que essa formação, de ensinar aos jovens, né, a importância da leitura, porque tudo isso que a gente conversou, se não tiver incentivo como esse, ele pode se perdendo, né? Então, cada palestra que você faz, cada lugar que você vai, as pessoas conhecem seu trabalho. Então, deixar essa mensagem é muito importante. E nós temos que pensar também na questão da cidadania, né? Porque só pessoas que tiverem acesso à cultura e tudo mais, elas têm condição de se tornar verdadeiros cidadãos conscientes dos seus direitos, né? Conscientes dos seus deveres, né? E para tentar mudar um pouco a nossa sociedade, que em pleno século XXI, no ano já quase 25, quase um quarto de século já do passado do século XXI, ainda continua extremamente injusta, né? E a gente convive com isso e está cada vez mais imune a isso, né? A gente acha que não é um problema nosso, não é problema dos outros, né? Então o sofrimento alheio a gente simplesmente descarta, né? Como se fosse, tem nada a ver com isso. E isso não pode ser assim. Nós temos que pensar que brasileiros, nós somos 212 milhões de brasileiros, entende? Não somos só nós que somos privilegiados, igual o Cláudio está falando, nós temos que simplesmente levar a benesse o mundo inteiro para todo mundo. Pô, democracia é isso, né? A questão da democracia, nós não vivemos um regime democrático. Por que nós somos discriminadores e restritivos, né? Vamos ser mais democráticos. Resumindo, olha, muito obrigado. Eu agradeço também a equipe técnica, o Bruno, o Renan, as nossas produtoras ali, a Lucia, produtora executiva, Fernanda, Claudinho, Andréia, Luiz, muito obrigado. O câmera, que eu esqueci seu nome, qual é o seu nome? Tiago, que está aqui filmando a gente. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido, né? Compartilhem esse conteúdo, porque vocês viram que tem uma mensagem muito importante. É o que eu falei, a gente não precisa estar parado em qualquer lugar para assistir 1 hora de podcast, não. Você ouve uma parte hoje, amanhã você ouve mais um pouquinho, vai até o final e compartilha. É isso aí que a gente espera com esse podcast. Muito obrigado, até o próximo programa. Não tem dinheiro, custa $1 entrar, né? $1 eu tenho, né? Aí, Qual mar que era? era uma rua dele chamada assim,
You know that it would be untrue. You know that I would be alright if I was to say to you, girl, I couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. A banda era o segundo show do The Doors. The Doors. The Doors. Falou do Jim Morrison. Jim Morrison. E aí, cara, a hora que acabou o show, gostei demais da música deles e fui lá. E consegui, juntei um dinheirinho para comprar o disco deles, né? Que tinha essa música de um lado e do outro lado é Take Me Through, né? E era o primeiro disco. Aí eu falei, pô, vocês são bons. Eu falei com o Jim Morrison, vocês são bons demais, vocês têm que ir lá no Brasil. Eu falei, cara, ninguém conhece a gente nos Estados Unidos, como é que a gente vai querer? Vai ter prestígio para ir pro Brasil. Aí, ficamos batendo papo lá, tinha uns 30 pessoas no show, só 30 pessoas, ninguém conhecia, era uma banda que estava surgindo. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.